Quero que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Aleluia. Aos nossos queridos convidados que estiverem sem as Bíblias, aí que os irmãos da igreja auxiliem aí em nome de Jesus. A palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 12, texto para muitos já conhecido. A palavra diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, sai da sua parentela ou do meio dos seus parentes, sai da casa do seu pai. Quero que vocês guardem isso. Sai da casa do seu pai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Verso 2. Eu vou fazer de você uma grande nação. Isto é, está decidido, uma decisão de Deus. Esse é o verso 2. Eu vou te abençoar. Está decidido. É uma decisão de Deus. Eu vou engrandecer o teu nome, ou melhor, o seu nome vai ser conhecido por todos os lugares da terra. Decisão de Deus. Isso aqui, queridos, isso aqui não é se você fizer, não. Se você andar no meu caminho, se você obedecer, não. Isso aqui é uma palavra de Deus, uma palavra profética, já decidido. Já está decidido no coração de Deus, certo? Sobre esta postura, se Abraão tomando a posição. Verso 3. Eu vou te abençoar os que te abençoarem. Eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Através de você serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Vamos olhar o verso 1 agora e olha o verso 4. Olha o verso 1 e olha o verso 4. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra e da tua parentela e da casa do seu pai e da casa e te mostrarei para o lugar onde você vai. Ok. Verso 4. E partiu e foi Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso bendito Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te pedir a sua graça, a sua presença, e que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra, do teu Espírito, mais uma vez, nesta noite. Venha abençoar aqueles que estão em casa, abençoar aqueles que não puderam vir e estar aqui hoje. Venha abençoar, ó Deus, aqueles que estão aqui, que vieram buscar a tua presença neste lugar. Abra, meu Deus, as portas dos céus e faça acontecer milagres
surpreendente ao coração dos teus filhos, para a tua glória, para a sua honra e para o seu louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos lá, queridos. O assunto desta noite: não decida antes da decisão de Deus. Esse é o assunto desta noite. Não decida antes da decisão de Deus. Eu quero falar que um dos maiores erros, ou o maior erro, que a humanidade, que os homens, mulheres, crentes, não crentes, o maior erro que tem acontecido nos dias atuais são decisões próprias e depois falando que Deus não é com eles. Então, tem tomado as decisões e depois falam assim que o Senhor não tem abençoado. Então o tema é: não decida antes da decisão de Deus. Aqui, no verso qual nós lemos, no capítulo 12, vai iniciar uma nação, vai iniciar um povo, porque a separação do povo começou no capítulo 11, quando não tinha separação, quando todo mundo falava a mesma língua, e eles, no capítulo 11, na Torre de Babel, houve a confusão e Deus começou a separar o povo, ok? Agora Deus vai estar tratando diretamente com o pai de Abraão. Então os irmãos prestem atenção. O pai de Abraão, ele era o homem o qual o Deus tinha e queria um relacionamento com ele. Era com o pai de Abraão. Era com esse que Deus queria, que te amou. Mas ele se envolveu com... ele começou a construir ídolos. Começou a construir estátuas, e para que o povo começasse a fazer adoração a esses ídolos. Ao fazer adoração a esses ídolos, logo então começa um problema. Porque quando você não quer ir, Deus não vai ficar na sua mão esperando a sua boa vontade. Quando você não quiser ir, Deus vai levantar outro para ir. Preste atenção. Então nós temos que parar nos dias de hoje em ficar cheio de vontades. Porque se você não quer ir, não pensa que você é insubstituível. Você é aquele ou é aquela que, olha, se eu não for, vai acabar tudo. Se eu não for, vai dar tudo errado. Olha, se você não for, Deus vai levantar... Qual o nome da irmã? Marília. Deus vai levantar Marília. Mas Marília não tem um jeito. Deus coloca o jeito dentro dela. Deus coloca o dom dentro dela. Deus coloca o chamado dentro dela. Mas tinha aquela irmã lá que fazia tão bem, mas era cheia de vontade. Mas a Marília agora, ela coloca o coração em Deus. Então, então Deus disse: minha filha, é com você que eu vou contar. Tem uma cheia de vontade, eu tenho que te buscar para você fazer, porque você tem um coração assim, você tem um coração que quer. Então, queridos, presta atenção. Deus, Ele está contando com aquele que tem o coração que quer, um coração disponível, um coração que fala assim: Senhor, pode contar comigo. Eu não sei fazer, mas eu vou tentar fazer. Eu ainda não sei esse jeito não, mas eu vou aprender. O grande problema, querido, é que muitas vezes nós começamos a ficar cheios de vontade.
A conversa de Deus, o que Deus queria, era com o pai de Abraão. Mas ele começou a construir ídolos. Eu vou fazer até uma ilustração aqui, que talvez quando Deus falou com Abraão, Abraão, quero falar para você que seu pai não quer ir, eu vou colocar você, então você vem, porque eu vou fazer de você um homem diferente. E Abraão se posicionou, e de vez em quando ia lá na loja do pai, e estava lá os ídolos, né, diferente um do outro. Estava lá, olha só que coisa interessante, estava lá aqueles ídolos, né, um mais bonito que o outro. E Abraão, de vez em quando, chegava lá, pai, por que você está fazendo isso, pai? Isso aí não vai adiantar. Eles não andam, eles não falam, pai. O Deus verdadeiro é aquele que nos livra, pai. Mas o pai talvez não dava muita atenção. Não dava muita atenção para Abraão. Um dia o pai precisou sair correndo, sair rápido, para atender alguém, um cliente. Aí ficou somente Abraão tomando conta da loja, para vender, porque era o ganha-pão. Aí, na hora que está lá na loja, aí daqui a pouco, né, quebrou tudo, e tá. Quebrou, aí daqui a pouco, o final da tarde, o pai chega. Meu filho, o que aconteceu com essa aqui dentro? Ah, pai, estou até com medo de te contar. Pai, veio uma cliente aqui para comprar esse ídolo aqui, ó. Um único que ficou um pedacinho dele, melhor. Mas aí o outro lá, o outro que o senhor fez, começou a discutir, a brigar, a entrar numa briga aqui, pai. Mas, pai, a coisa ficou feia. Eu fiquei lá na porta, olhando aquela briga, e pai, quebrou tudo. Aí o pai falou assim, mas como, Abraão? Como isto? É só pedra, é só gesso e pau. Como pode acontecer isso? Aí Abraão fala, é justamente isso, pai, que eu queria te falar. Eles não se mexem, eles não se movem, porque o Deus verdadeiro é aquele que faz se mover todas as coisas. Então, muitas vezes, nós pensamos assim, Deus está te chamando, Deus está querendo falar com você, mas você está resistindo a Deus. Você quer que seja do seu jeito. E o assunto dessa noite é, não decida antes da decisão de Deus. O maior erro na vida de um homem é decidir antes da decisão de Deus. Decidir antes da decisão de Deus. Ah, porque o Senhor já falou em meu coração. Irmãos, deixa eu ser bem claro para os irmãos. Desses 15 anos para cá, eu tenho escutado muito isto. Que eu vou me separar porque Deus falou em meu coração. Eu vou namorar porque Deus falou em meu coração. Eu vou sair da igreja porque Deus falou em meu coração. Eu vim para essa igreja porque Deus falou no meu coração. Certo? Eu vou sair de casa porque Deus falou no meu coração. Irmãos, presta atenção. Eu quero que vocês, por gentileza, se alguém, pastor, é assim que Deus fala no coração. Como Deus fala no coração? Fala no coração ou você
já está inclinado com o teu coração àquela decisão. Se você está com o teu coração inclinado àquela decisão, você só quer transferir a culpa que foi Deus que falou. Não sei se os irmãos estão conseguindo entender. Só querem transferir, não, porque Deus falou no meu coração que eu tenho que fazer. Olha, Deus fala sim, mas Deus, Ele também fala ao seu ouvido com clareza, para você conhecer Ele na profundidade. E tem mais. Além dele falar, Ele te dá sinais, que é Ele que está falando com você. Sinais como? Ele manda uma pessoa falar com você, que nem tem nenhuma ligação com você, não tem afinidade com você, que você nunca viu, e de repente a pessoa chega perto de você e fala assim: olha, eu não sei o que está passando no teu coração não, mas Deus mandou para você não tomar essa decisão, essa decisão vai ser errada. Aí eu não duvido, mas, porque eu estava pensando, muitas vezes você não está gostando de tal lugar, e aí você começa a procurar outro, aí daqui a pouco você falou que Deus mandou você ir para lá. Irmãos, para mim, para o velhinho aqui que vou fazer agora os meus 42 anos de convertido, eu conheço muito bem as formas que Deus pode falar ao coração. Conheço de muitas maneiras. Você já está inclinado com o teu coração para decidir, e agora, você agora veio falar que você teve coragem. O que você teve coragem, que você não tinha coragem de fazer. Então o texto fala assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra. Primeira coisa, esta manifestação de Deus aqui é voz. Sai da sua terra. A manifestação de Deus sobrenatural ainda vai acontecer, daqui a pouco eu vou falar. A manifestação de Deus sobrenatural ainda vai acontecer. Então, sai da sua terra, sai do meio dos teus parentes, sai da casa do seu pai, e vai para um lugar, vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Irmãos, eu não sei se qualquer um dos irmãos presentes, ou esses que estão nos escutando, ou nos assistindo, eu não sei se teriam coragem. Ir para um lugar onde Deus ainda, onde você não sabe, mas Deus já sabe. É só por fé. É só por fé. Aí vem: vou fazer de você uma grande nação. Tudo bem. Eu vou abençoar e vou engrandecer o seu nome. Tudo bem. Eu vou fazer de você uma bênção. Quer dizer, você ainda não é, mas vou fazer de você. Abençoarei a quem te abençoar, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Através de você, todas as famílias da terra vão ser benditas. Está encerrado. No verso 4, então, Abraão fala assim: então eu vou. Abraão, ele vai por fé, ele vai por coragem, ele vai porque ele é ousado, ele vai porque ele tem coragem mesmo. E para servir a Deus, irmãos, não adianta ficar com conhecimento, não, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Porque não, você tem que ter coragem, tem que ser mulher mesmo, tem que ser homem mesmo. Porque esse negócio, eu vou, mas na hora que a coisa pegar, você, olha, não dá para eu ir mais não, vou até aqui, porque eu não vou avançar mais não. Vamos continuar.
Gênesis capítulo 12, então eu falei. Vamos para Gênesis 18. Gênesis 18. Depois apareceu o Senhor nos carvalhais de Mamre, e estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Vou parar o texto, quero falar bem devagar. Os irmãos, olhem para mim aqui, por favor. Era o terceiro dia da circuncisão. Abraão está sentado na porta da tenda. O terceiro dia da circuncisão era o dia que mais estava sentindo dor. Ele estava mais sentindo dor. Era o terceiro dia de mais dor. A Bíblia está relatando que nesse horário aí, era o horário do sol mais quente. Vamos colocar nos dias de hoje, meio-dia. E ele estava ali. Agora vem 3 homens em direção a Abraão. E ele está sentado naquela quentura toda, sentindo dor porque era o terceiro dia da circuncisão dele. Está sentado. E quando ele está sentado, ele vê 3 homens vindo em sua direção. Agora, os irmãos, prestem atenção, que nesse texto que nós estamos lendo, Abraão, ele sai em direção aos 3, mas ele se rende. Ele se dobra a um. Ele se dobra a um. E é esse um que ele se refere, que ele começa a conversa. Verso 18 eu li. E levantando os olhos, eis 3 varões estavam em pé, junto. Deixa eu só falar esse junto aí. Esse junto é sobre. Esse junto, aí a tradução original, ele está falando sobre, não é que estava junto, perto. Ele estava junto sobre, acima dele. E ele estava junto a ele. Vendo-os, correu da porta, olha só, ele com dor, ele corre da porta da tenda ao seu encontro. E inclinou-se à terra. Verso 3. Disse assim: meu Senhor. Não é isso mesmo? Está escrito na sua Bíblia? Ou está falando meus senhores? Meu Senhor. Ele reconhece que o Senhor El Shaddai, o Todo-Poderoso, estava ali através de um representante. Você pode ser um representante de Deus nos lugares onde o Senhor te enviar. Meu Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, eu te peço que não saia daqui de perto do teu servo. Espera, para que eu possa ir buscar água, que a água representa a vida, que eu possa buscar água,
que eu possa lavar os pés de vocês, para que vocês possam recostar ou descansar debaixo desta árvore. E trarei também um bocado de pão, ou melhor, eu vou trazer a vida e vou trazer o alimento. Eu vou trazer a vida e vou trazer o alimento. Deixa eu só lembrar os irmãos do texto lá de trás. O Senhor chama Abraão e fala assim: você vai para as nações. Isto é, nós só estamos cumprindo a vontade do Senhor verdadeiramente quando você começa a representar a Deus indo para as nações. Quem é a nação? A nação é o seu vizinho. O vizinho que mora em cima, o vizinho que mora à direita, o vizinho que mora à esquerda, o vizinho que mora atrás, o vizinho que mora à frente. Nós somos ou nos tornamos pessoas que queremos servir a Deus, mas não queremos ir até a nação. Queremos ficar em nossa posição, no nosso lugar, porque aqui é melhor. Mas os verdadeiros homens, mulheres de Deus, que têm vontade de imitar a Deus, têm que sair do seu lugar de conforto para fazer aquilo que agrada ao Senhor. E isto é, sai do seu lugar de conforto e vai para a nação. A nação te espera. Não deixe de falar de Jesus, não deixe de falar da graça, não deixe de falar do Senhor. Verso 6, do capítulo 18, verso 6. E Abraão apressou-se, uma pessoa com dor, no calor, e agora está fazendo tudo rápido. Apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse: amassa depressa 3 medidas de farinha. Agora nós vamos entrar para a sequência de número 3. Por que essa sequência de número 3? O que quer dizer esse relacionamento com o número 3? Amassa depressa 3 quilos ou 3 flores de farinha para fazer bolo. 3 homens, 3 flores de farinha. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu-a ao moço, ao jovem que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé. Essa é a cena mais linda, queridos. A pessoa quando é servo, ela prepara tudo e fica esperando assim: mais alguma coisa, Senhor? Eu estou aqui à disposição. Preparou tudo e ficou de longe esperando. Mais alguma coisa, Senhor? Precisa de mais alguma coisa? O que o Senhor precisa mais? O que o Senhor quer mais? E ficou então aguardando, ficou de pé esperando. Aí vem a fala que eu gosto sempre de lembrar aos irmãos. Deus nunca vai ficar te devendo nada. Quanto mais você entregar para Deus, mais Deus vai te dar. Deus não vai ficar te devendo.
quanto mais você entregar a sua vida para Deus, mais Deus vai envolver a vida dele com você. Abraão, então, ele se entrega e fica aguardando. E disse, agora um daqueles homens pergunta, onde está Sara, a sua mulher? Para mim isso é novidade. A pergunta que Abraão tinha que fazer é assim, de onde vocês conhecem minha mulher? Porque de acordo com a conversa aí, esses homens não eram para conhecer a mulher de Abraão. Ele fala o nome, onde está Sara, a sua mulher? Abraão já tinha conversado lá atrás, uma conversa, que ele não era velho, não tinha filho. Já tinha uma conversa lá atrás. Eu não posso ter filho, já sou velho, minha mulher é velha. Aí agora vem, queridos, é uma coisa muito tremenda. Você dá para Deus, você pensa que você deu para Deus e acabou. Você dá para Deus e Deus, Ele vai te surpreender também com o que Ele tem. Porque ninguém consegue vencer a Deus no dar. Ele deu para Deus, ele serviu aqueles homens que eram representantes do Senhor. Quando eles fizeram isto, quando ele fez isto, vem a pergunta do verso 9, no capítulo 18, verso 9. E disseram, onde está Sara, a sua mulher? E ele disse, ela está na tenda. Sara, imagine bem, a conversa está acontecendo ali fora, na tenda, ali fora da tenda. Sara está aqui, talvez, né, numa sentadinha, ali quietinha, e ouvindo a conversa lá de fora. Aí, na conversa lá fora dos três, aí o Senhor fala assim, eu quero falar para você que no próximo ano, Abraão, daqui a um ano aproximadamente, nós vamos voltar aqui e Sara vai ter um filho. Aí Sara, sabe de nada, nem sabe a minha idade, não sabe que ele é velho, não sabe que eu sou velho, sabe de nada. Só que aqui tem uma tenda, aqui está fechado. E aí, verso 10, ele fala assim, e disse, com certeza é promessa, tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, sua mulher, terá um filho. Querido, só um detalhe aqui. Está falando assim, Sara, a sua mulher, que vai ter um filho. Não está falando que é Abraão, não. Está falando que é Sara. A promessa não é diretamente para Abraão. A promessa é para Sara. Então, o que acontece? Você precisa acreditar quando a promessa for para a sua vida. Porque lá na frente, Sara pensa que a promessa foi para Abraão, mas Deus falou que é para Sara. Que quando vem a serva lá, aí Sara fala assim, Abraão, acho que Deus não vai cumprir aquela palavra não, que ele falou que vai dar um filho para você. O filho não é para você, Abraão. O filho que Deus vai dar, a promessa de Deus é para Sara. Vamos olhar o texto, querido? Vamos olhar o texto, verso 10?
E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, a sua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele. Sara riu primeiro, queridos. Mas quem ri por último ri melhor. Sara riu primeiro, pensando que Deus não podia fazer. Verso 11. E eram Abraão e Sara já velhos, adiantado em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres, ou melhor, não podia mais menstruar. Assim, pois, Sara começou a rir, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? É complicado isto. Não vai acontecer mesmo. Verso 12. Assim, pois, riu Sara consigo, dizendo: terei ainda, isso não vai acontecer mesmo. Verso 13. Disse o Senhor a Abrão: por que Sara está rindo? Você pode rir no teu coração. Você pode rir no teu coração. Mas se Deus prometeu, daqui a pouco o seu sorriso vai ser outro. Por que mesmo que Sara está rindo? Qual é o motivo que Sara está rindo mesmo? Na verdade, verso 14, haveria coisa difícil para Deus? Ao tempo determinado eu tornarei a ti, e por este tempo da vida, e Sara vai ter o filho. Sabe o que é isso, querido? Nós lemos a Bíblia, carregamos a Bíblia, a gente vem ao culto, mas na hora de crer, a gente não acredita. Na hora de crer, a gente não acredita que pode acontecer. Verso 15. E Sara negou, dizendo: não, eu não estou rindo, não. Eu não estou rindo, não. Porquanto ela ficou com medo. E ele disse: não digas isso, porque você riu sim. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Eu quero falar uma coisa para você. Se Deus falou para você, se você tem consciência que Deus falou, se você tem certeza que Deus falou, então vai. Mas se Ele não falou, não saia do lugar. Não decida antes da decisão de Deus. Só vai se Deus mandou você ir. Só fala se Deus mandou você falar. Só sai do lugar se Deus mandou você sair do lugar. Não faça do jeito que você quer. Você vai se machucar se você fizer assim. Não faça do seu jeito. No verso, como falei no capítulo 18, era no maior calor do dia. Esse encontro acontece no terceiro dia da circuncisão. E é uma coisa interessante
que a circuncisão era a aliança íntima entre o homem e Deus. A aliança íntima. E Abraão já vinha fazendo aliança por onde ele passava, e Deus se manifestava, ele fazia o altar. E no terceiro dia, que o Senhor visita Abraão, no verso 17, no 14, Abraão, capítulo 17, verso 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, e porei o meu conserto entre mim e entre você, e te multiplicarei muito ou muito grande. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, o meu concerto contigo você vai ser pai de uma grande nação. Querido, sabe quantas promessas existem hoje para o povo de Deus? Para você, para a sua vida? Muitas promessas, mas você não tem estado com o teu coração, com a sua vida voltada para aquilo que Deus te prometeu. E por isso, você está incrédulo. A incredulidade vem reinando na sua vida. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o seu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações e reis, e sairão de ti, ou melhor, muitos líderes, você vai agora gerar espiritualmente. Deus está querendo levantar um povo que vai se posicionar para ir para as nações. Mas quem vai se levantar? Quem vai se posicionar? Indo para o final, querido. O Senhor, então, no capítulo 17, verso 10, fala assim: este é o meu concerto que guardarei entre mim e entre você e a sua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. É um concerto que eu faço com você. E encerrando, capítulo 22. E encerrando o capítulo 22. Agora o filho já aconteceu, Isaac já existe na vida da família. Filho já tem, o Senhor já cumpriu a promessa no capítulo 22. Agora preste bem atenção. Aqui é a primeira vez que Deus vai se manifestar sobrenaturalmente, de maneira sobrenatural. Como assim, pastor? Sobrenatural é quando Deus vai mexer com a natureza por sua causa. Eu quero ter uma experiência sobrenatural. Uma experiência sobrenatural é Deus mexendo com a natureza por sua causa, para mostrar, para falar assim: eu vivo. Então, no capítulo 22 de Gênesis, fala assim: e aconteceu depois dessas coisas,
que o Senhor Deus disse a Abrão, e falou assim: Abrão, e ele disse: estou aqui. E disse assim: toma o seu filho. Aí que vem as manifestações sobrenaturais. Toma o seu filho, toma o seu único filho, o filho a quem você ama, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto sobre uma das montanhas, que eu ainda vou te mostrar. Irmãos, aí o incrédulo, porque o maior problema do coração do incrédulo não é a incredulidade em si, mas é a ingratidão. Todo ingrato tem um coração incrédulo. Toda pessoa ingrata, ela tem um coração incrédulo. Mas Abraão, ele se posicionou, porque o Senhor agora fala com ele: você vai para um lugar, pega seu único filho, a quem você ama, vai para o monte, para o Moriá, e oferece ali o seu filho, que é o seu único filho, oferece holocausto. Oferece seu filho holocausto. Eu quero que você sacrifique o seu filho. Sinceros comigo, irmãos. Você teria coragem? Teria coragem você? Um filho que Deus falou que ia te dar, e Deus te deu o filho, e agora Ele quer me dar o filho de volta. Agora eu quero o filho de volta. Abraão, então, ele começa aquela noite a andar de um lado para o outro, né, porque a promessa, ele tinha falado com Sara: Abraão, eu quero o filho. E aos casados, as esposas, vocês sabem muito bem quando seus esposos, eles estão com problema. Não é isso mesmo? Quando estão com problema, ele não fica normal. Esposo com problema, preocupado, vai ali, né, não está bem, vai lá, não está bem, coça a cabeça. Agora imagine bem Abraão, que ele era íntimo de Deus, e agora o Senhor está falando com ele assim: eu quero seu filho. E como Abraão vai falar para Sara? Sara, sabe Isaac, o filho que Deus falou que ia te dar? Pois é, Deus quer de volta. Mas depois de já adolescente agora, quer de volta? Ele quer. E mandou sacrificar. Eu acredito que Abraão não teve coragem de falar. Pegou Isaac no dia seguinte, na madrugada, pegou os rapazes, e sai com os rapazes, com os servos, pega Isaac. Mas Abraão tinha uma coisa, queridos: quando você tem relacionamento com Deus, quando você tem intimidade com Deus, você não vai ter medo daquilo que Deus vai te pedir, porque o que Ele vai te pedir, Ele não vai deixar você em falta. Ele não vai te deixar em falta. Ele vai fazer multiplicar na sua vida. Mas Ele vai fazer multiplicar na sua vida. Abraão, então, ele sai com o filho. Verso 3 do capítulo 22 fala assim: então se levantou Abraão pela madrugada, ou pela manhã, de madrugada, preparou o seu jumento, tomou consigo os 2 seus rapazes,
pegou a Isaque, o seu filho, preparou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus ainda ia mostrar, e que ele nem sabia onde era. Irmãos, o sujeito tem que ter muita ousadia, muita fé. Vai para um lugar confiando totalmente em Deus. Quem de nós, nesse lugar, hoje, ou que está nos assistindo, nos ouvindo, teria coragem de falar assim: Senhor, pode contar comigo? Aí o Senhor fala assim: não vou mexer em coisas grandes não, tá, irmãos? Vou mexer em vocês em coisas pequenas. E o Senhor fala assim: eu te prometi que ia dar um celular da melhor geração. E agora eu quero o seu celular. Eu quero o seu celular. Você vai sacrificar o seu celular. Senhor, eu orei 40 dias e 40 noites para ter esse celular. O Senhor me prometeu que ia me dar o celular. E agora eu tenho um celular. E agora o Senhor quer o meu celular. Gente, eu estou falando de besteira, tá? Eu estou falando de besteira. Teria você, meu Deus, você levar o seu celular e entregar. Está aqui, ó Deus, o celular. E aí, na hora que você está entregando, a pessoa, não sei quem, aí a pessoa, muito obrigado. E a pessoa fala assim: só tem um problema. Esse celular não é para eu usar. Eu botar aqui na pedra, pega a marreta ali, porque Deus mandou quebrar esse celular. Hã? E agora? Quando a gente esquece a Bíblia em casa, a gente não volta para buscar. Mas quando esquece o celular, a gente volta correndo. Hã? Estou errado? Fala assim, não, pastor, eu estou errado. Não, meu celular eu não posso esquecer, não posso deixar em casa. A pessoa que ganhou o celular, que Deus mandou você entregar o celular, não é para ela usar, é para ela quebrar na sua frente. E foi justamente isto. Eu estou falando celular aqui, queridos. Estou falando celular porque hoje, nos dias atuais, os homens, mulheres da geração atual e da geração passada, todos eles, nossa, eu tenho que ter um celular, eu tenho que comprar um celular melhor. E aí Deus pede o seu celular. E foi justamente isso que Deus fez: me dá o seu filho, me dá o seu melhor, o seu único. Porque quem aí tem mais de um celular em casa? Ou é só um nem mesmo, né? Ou o William aqui. Rafael, né, que é gerente lá da Vivo, tem celular a hora que quer. Ele tem. Então, queridos, aí tem celular a hora que quer. Agora vem a situação pior. O celular era o único, e agora chegou a hora do desafio final. E Deus fala assim: pode pegar agora, prepara tudo, mas tem uma conversa no meio do caminho assim: pai, estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, estou até vendo ali o local de sacrifício. Mas eu não estou vendo quem vai ser sacrificado. E Abraão fala assim: Deus vai preparar para você
preparar para você esse lugar, essa pessoa, ou esse sacrifício. Sabe o que é isso, querido? Quero falar uma coisa para você. Tem coisas que Deus vai te pedir, vai te levar no limite da fé. E no limite da fé, Ele vai agir e vai falar assim: eu sou o teu Deus, eu dou e eu tomo. E eu te levo no limite da fé e fala assim: você confia em mim, eu não vou tirar o celular da sua vida. Eu não vou tirar o filho da sua vida, porque você acredita que eu posso providenciar para você. Fica de pé em nome de Jesus.